Será que o Juliano poderá ser a arma secreta do Santos na fase decisiva do Campeonato Paulista? Ele não vai jogar contra a Inter de Limeira, já confirmou o técnico Fábio Carille. E depois de muitas especulações, muitas dúvidas, também uma nota divulgada pelo clube no fim da tarde deixou a situação do Juliano um pouco mais clara. Aliás, essa questão de jogadores que se lesionam ou que estão em recuperação é sempre muito polêmica essa questão. Tanto é que, além da notícia do Juliano, todo o raio-x, sobre a situação do Juliano nesta quinta-feira, divulgada pelo clube, essa situação, nós tivemos também a confirmação de que o Jorge, infelizmente, não conseguiu atingir os objetivos para compor o elenco profissional do Santos. Interessante que logo depois, horas depois, ele rescindiu o contrato com o Palmeiras e está livre no mercado. Alguns até vão poder dizer assim, agora que está livre no mercado é só negociar um salário baixo e deixar ele aí mais uns 2 meses e ver se ele não entra em forma. Mas acredito que não, até pelo que o Carille falou a respeito dos seus laterais. Me parece que o Jorge realmente é uma página virada. O Juliano não. E sobre isso eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da Parimet. Parimet, que é nova parceira aqui do canal 10. E na Parimet você pode fazer previsões em todos os jogos, tanto no site quanto no aplicativo, e de forma muito segura. Lembrando que a Parimet é parceira oficial do Chelsea na Inglaterra, do Botafogo no Rio de Janeiro e também do Campeonato Paulista de Futebol. E também agora é parceira aqui do Canal 10. E atenção, você receberá o bônus máximo possível ao registrar uma nova conta usando o meu link no comentário fixado. Isso vai te dar um bônus de 100% no depósito até R$500. A Parimet é um aplicativo bem legal, tem um depósito mínimo muito baixo, saque rápido, excelente e rápido serviço de atendimento ao cliente. Por isso, escolha a Parimet. É fácil, registre-se, escolha uma partida, faça uma previsão e espere o resultado. Siga o link na descrição, use o meu código promocional PODEROSO. Isso, PODEROSO é o meu código promocional, faz referência aí ao nosso Santos. E obtenha seu bônus exclusivo. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade e aposte a Parimet pela Parimet, tá certo? Vamos à nossa rodada de palpites. Futebol brasileiro e mundial tem jogo todo santo dia, né? Por exemplo, nesta sexta-feira, 5 da tarde, tem Barcelona e Mallorca, Campeonato Espanhol. Vou arriscar um empate aqui, o Barcelona vai tropeçar no Mallorca, já pensou? É que nem a história do Água Santa contra o Vasco, hein? Quem apostou que o Água Santa ia levar para os pênaltis ganhou dinheiro. Acho que ninguém apostava que o Luan Dias fosse jogar tão bem, né? Foi um furor nas redes sociais, o Luan Dias jogou bem, hein? Não sei o quê. Mas o Água Santa foi eliminado nos pênaltis, empatou 3-3 com o Vasco e perdeu nos pênaltis. Então vamos voltar para o palpite. Barcelona e Mallorca, tem empate, eu acho. Caxias e São José, 7 da noite, Campeonato Gaúcho. O Caxias foi aquele time que eliminou a Briosa, né? Joga em casa, acho que dá Caxias. Tem um campeonato alemão à tarde, Stuttgart e União Berlim, 4h30 de União Berlim. Napoli e Torino, 16h45, campeonato italiano, acho que vai dar o Napoli, tá certo? E pra gente fechar aqui, vamos numa do campeonato português, Portimonense e Porto. Porto enfiou 5-0, foi isso? No Benfica? Então acho que vai dar Porto, mesmo fora de casa, tá bom? Palpites aqui para Parimet. Eu aproveito e peço neste começo de vídeo para que você que não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, como eu disse aqui já no início do nosso vídeo, o Jorge é página virada no Santos, né? Ele teve o contrato rescindido no Palmeiras, mas antes já tinha sido devolvido. O Santos não gastou um centavo, né? Não gastou um centavo com o Jorge enquanto ele esteve aqui. O Palmeiras apostava que o Santos poderia recuperá-lo. Não gastou com o salário e ele ficou aqui, né? Só gastou comida, acomodações e tal, energia elétrica, tomando banho, essas coisas.
Mas eu desejo boa sorte ao Jorge, né? É uma pena, um desperdício, um jogador com talento, que eu acho até que no Santos poderia se aproveitar do meio de campo e tal. Eu tinha muita esperança que o Jorge conseguisse, mas quando a resposta física não é a adequada, a ideal, acho até que ele deve, com os empresários dele, procurar algum tipo de tratamento alternativo. Tem muita coisa, né? Relacionada até à medicina oriental. Uma dessas ele consegue encontrar alguma forma de se reequilibrar, porque sempre é possível, né? Sempre tem alternativas, abordagens diferentes. E é quando ele estiver bem voltar para o futebol. Eu espero que quem volte bem para o futebol é o Juliano, né? Afinal de contas, a nota que o Santos divulgou tá aqui, ó. Fábio Maradei, 17,5. Ele fez até um suspense, né? Que ele soltou um boa tarde, hein, Maradei? 4,56 e deixou todo mundo quase que 10 minutos esperando depois do boa tarde. Mas soltou a nota assim, ó. O atleta Juliano está retornando aos treinos nos gramados nos próximos dias. Ou seja, está fora do jogo contra a Inter de Limeira, para ser incorporado ao grupo e estar à disposição do treinador. Após a avaliação criteriosa, optou-se em realizar um programa mais extenso de tratamento, voltando-se ao reequilíbrio da musculatura regional, depois que ele voltou a sentir dores no mesmo segmento da perna que se lesionou, já na fase final do tratamento. Ou seja, ele estava terminando o tratamento, sentiu de novo, voltou ao tratamento. O jogador sofreu lesão muscular na panturrilha esquerda no dia 28 de janeiro, na partida contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, e chegou a voltar a treinar com o grupo antes dos sintomas de dores musculares. Agora Juliano encontra-se muito bem, executando praticamente todos os gestos esportivos indoor e em vias de ir a campo para iniciar o treinamento outdoor. Bonito isso, né? Indoor, outdoor. Então, vai para o campo, tomar chuva, o Juliano encarar as intempéries e ver como é que se comporta a musculatura dele com a desidratação do calor, do sol ou com o gramado mais pesado por causa da chuva. Eu ouvi muita coisa esses dias assim, tá bichado, tem alguma coisa crônica. Eu acho muito estranho, porque assim, ele bichou, usar o verbo bichar, né? Ele bichou quando chegou no Santos? Não acredito que isso tenha acontecido. Ele, no Corinthians, teve uma paralisação na participação dele ano passado, mas ele teve 2 longas sequências. Então ele não tem nada crônico, ainda mais na panturrilha. Se o cara tem um problema no pubis, por exemplo, aí é uma outra história. Pubalgia é um troço difícil do camarada tratar. Quem tem lesão LCA no joelho, por exemplo, foi o que tirou o Jorge do futebol. Tem jogador que nunca mais é o mesmo depois de LCA. Tem outros que voltam, normalmente nem parece que foram operados. No caso do Juliano, uma lesão muscular na panturrilha tem um grau elevado, é de difícil recuperação, mas não é nada de outro mundo. O cara não tem que operar a panturrilha, a famosa batata da perna, né? Ele faz o trabalho de fortalecimento e tal, a musculatura, ver se está tendo algum processo inflamatório. Isso os médicos do Santos são competentes, trataram, né? Precisa ver se tem que mudar alguma coisinha, talvez no tipo de carga, no tipo de trabalho, preparação física vê isso, alimentação, nutricionista vê isso. E a parte psicológica que ele está com ela em dia, para poder, quando voltar, não ter medo de forçar por conta da lesão. Isso acontece muito, né? Então vejam que é um trabalho multidisciplinar. Tem o técnico, tem o médico, tem o fisioterápico, tem o da preparação física e tem o psicológico. Além do nutricional, né, que eu citei aqui. Então, como o Juliano é experiente, já passou por muita coisa, em ele estando 100% e com confiança, se ele tiver em boas condições, ele é capaz de fazer o Santos, que mesmo sem ele teve capacidade de competir, ganhar jogos importantes, como ganhou contra o São Paulo, né? É capaz do Juliano ser a arma secreta do Santos no mata-mata. O jogador que vai agregar, é quase que um reforço para a segunda fase do campeonato, né? Já na partida contra a Lusa, se o Santos passar numa semifinal e depois numa eventual final. São 4 jogos para decidir o título, com um intervalo razoável entre elas, né? Então,
Se o Juliano estiver bem, é óbvio que eu não acredito que de cara o Carille, por exemplo, contra a Portuguesa, vai ser titular. Não acredito. Eu acho que ele tem a opção do Casares, talvez jamais em forma, e o próprio Otero que jogou por ali, né? Mas ele pode entrar no segundo tempo e depois ir sendo aproveitado aí na equipe principal do Santos. Qualidade técnica para isso ele tem. Ele já provou nos poucos jogos que fez pelo Santos e nas passagens por outros clubes. Claro que ele não é mais um menino, claro que o rendimento dele tende a cair, especialmente num segundo tempo, especialmente numa sequência forte de jogos, mas não vai ser agora que isso vai acontecer e também não vai ser na Série B. O Juliano vai ter mais tempo para se recuperar. Então, é hora da gente fazer uma boa vibração, ter um bom pensamento em relação ao Juliano, porque ele pode ser a peça da engrenagem que faltava para o Santos ser ainda mais forte na decisão do Campeonato Paulista, nos jogos decisivos do Campeonato Paulista. Até lá, até segunda ordem, além das opções que eu citei, do Casares e do Otero, já treina com a equipe principal o Miguelito. E o Fábio Carille deu uma entrevista para o De Olho no Peixe, ele cita algumas situações importantes e tal, mas fala de que talvez o Miguelito já possa ser aproveitado porque está bem fisicamente antes do que se imaginava, foi o que eu entendi. Talvez até ficar no banco contra a equipe da Inter de Limeira, até porque é um jogo que o Santos tem uma obrigação, tem uma meta, que é ficar em primeiro lugar na classificação geral ou, na pior das hipóteses, não ser alcançado no segundo lugar da classificação geral e somar mais 3 pontos, que depois tem aquela outra soma nas demais fases do Paulista, para semi, para quarta, para semi, enfim, tudo isso, e para a grande decisão. Então aí ele teria uma outra opção. Vamos aguardar, né? O Carille disse que nesta sexta-feira lá para o Felipe Camargo e equipe, diz que nesta sexta-feira ele define o time e talvez lista de relacionados, aí a gente vai descobrir, né? Alguma novidade no time? Será que pode pintar um Patati como titular? Ele já confirmou que não joga Pituca, que não joga Derlan, então deve ser o Rainer na direita, aí precisa ver se vai ser o Tomás Incon, se vai ser o Nonato mesmo no meio campo, enfim, ele tem aí algumas alternativas, se o Patati vai ter essa chance também, vamos ver quem vai ser o centroavante e a composição do banco de reservas, né? Importante que se diga. Aliás, por falar em banco de reservas, dentro dessa entrevista também ele falou que o Enzo subiu. Eu acho estranho, porque o Santos tentou aquele centroavante do Guarani, Derek, né? E aí parece que ele foi para o Atlético Goianiense mesmo. Por que o Santos está tão oriçado atrás de centroavante? Eu não estou entendendo. Porque o Bruno Marques está lá treinando. Pelo que eu entendi do cara, ele também está em avaliação. Depois do jogo contra a Inter de Limeira é que vai ver o que vai fazer com esse rapaz. Está lá treinando. E ele subiu o Enzo, mas o Enzo vai precisar de um trabalho físico específico, foi o que falou o Carille. Então tem Bigode, Furt e Morelos, Bruno Marques, Enzo, e aí o Santos estava fuçando, querendo trazer outro centroavante, eu acho estranho, mas enfim, né? O treinador é quem sabe, junto com a comissão técnica e a direção do clube. Então esses foram alguns dos tópicos, inclusive dessa boa entrevista que eu recomendo vocês acompanhem lá no canal do YouTube do De Olho no Peixe, do Carille batendo papo lá com os companheiros. Então fica essa expectativa. Eu acredito que o Juliano possa, quando for liberado, virar esta arma secreta do Santos. Não que os técnicos e os times não conheçam a característica e o futebol do Juliano, mas aquele encaixe que deu, né, naquelas primeiras partidas, o passe para o facão do Otero e tal, aquilo deixou uma esperança no ar. E como o Santos está tendo algumas dificuldades para construir jogo, apesar do Carille dizer claramente, e na entrevista ele repetiu, ele vê Juliano como meia atacante, o meia que pisa na área. Casares ele vê como meia armador, o cara que vem buscar a bola, distribui o jogo, enfia a bola e tal. O problema do Casares é que ele precisa implementar a dinâmica de jogo mais efetiva, né? O jogo no pé dele anda muito lento, ele precisa fazer a coisa caminhar de uma outra forma. E tem o Miguelito aí que surge como uma nova opção, mais uma opção, a terceira opção de momento
para a função de meio-campista armador do Santos. E vamos aguardar, se for possível, né? Se lá na frente vai ser contratado algum outro jogador. Para o Campeonato Paulista não dá mais. As inscrições que vão ser feitas são a do Gabriel Brazão, que o cara ele também elogiou bastante, e de algum outro menino da base, o próprio Miguelito, o próprio Enzo, enfim, não sei se mais alguém, mas é com esse grupo aí que o Santos vai para essa reta final do Paulistão. Tá certo? Então vamos aguardar, torcendo pela plena recuperação do Juliano. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Lembrando que este vídeo teve a chancela master da Parimet, a Parimet que é parceira do Canal 10. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.